Pessoal, sejam bem-vindos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Neuromatemática. Eu me chamo Professor Gentil II e a aula de hoje é sobre funções do segundo grau, tá? Então, vamos começar com essa frase aqui. Se você não sabe aonde quer ir, qualquer não serve. Então, esse rapaz que falou essa frase, ele foi um matemático e ele é muito conhecido pela sua obra Alice no País das Maravilhas, que provavelmente você conhece, certo? Então é importante você, ao estudar, você saber exatamente como é que você vai trabalhar para desmistificar esses caminhos da matemática na sua cabeça, certo? A aula de hoje é sobre função do segundo grau. E aí o que vai rolar na aula de hoje? A gente dividiu a aula da seguinte maneira, a gente divide em 3 pedaços. O primeiro pedaço é como identificar as funções, porque eu acho que é muito importante você saber identificar a função do segundo grau. A segunda parte é a parte de gráfico da função, que é uma parte bem grande, porque tem vários elementos nessa função de segundo grau. E a terceira parte é a parte de inequações de segundo grau, tá? Que não é tão difícil. Então eu sempre digo, se você não tiver dificuldade nessa aula de hoje em entender alguma coisa, volta na aula de função do primeiro grau, que é a função que eu particularmente chamo uma das mais simples, e tenta entender nela, porque se você entende nela, essa aqui vai ficar bem mais fácil, tá ligado? Então vamos lá, para frente. Primeira coisa, como é que a gente identifica esse negócio? Então, como a gente já sabe, uma função do primeiro e do segundo grau, ou quando a gente diz função de tanto grau, ela basicamente é um polinômio, certo? Um polinômio, o que é um polinômio? Um polinômio é uma soma de vários termos, certo? Que esses termos ele vai ter um número e a variável independente. No caso, a variável que a gente está usando aqui é o x. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa definição mais formal, então você tem uma função que ela vai ser igual ao quê? Tem um número, esse a é um número, vezes o x, que é a variável independente, elevado a uma potência. Então, por exemplo, o a ele está vezes x elevado ao quadrado. O b também está vezes x elevado à primeira. E o c também está vezes x, embora não apareça, mas é x elevado a zero. Então, na verdade, o que acontece? É uma soma de vários elementos e o que vai mudar no formato é só a potência do x. Se a potência, a maior de todas, for 2, a ela é do segundo grau. Se ela não for, por exemplo, for 3, se tivesse aqui um outro, tipo assim, mais d elevado a x ao cubo, aí seria uma função do terceiro grau, e assim por diante, beleza? A do segundo grau é só até o x ao quadrado, não tem nenhuma maior que essa. Onde a, b e c pertencem aos reais, e esse a tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se esse a for zero, qualquer coisa vezes zero dá zero, né? Então esse termo já era. Aí vai ficar isso aqui. E esse formatinho aqui é justamente a função do primeiro grau. Aí ele deixa de ser do segundo grau e vai ser uma função do primeiro grau. Ok? Então é assim que a gente identifica. Se deparou com um problema, chegou lá, viu que a variável independente está elevada ao quadrado, que é o maior termo, então é uma função do segundo grau. Nessas condições aqui, tá? Segundo passo, a gente vai estudar o gráfico da função quadrática. O que a gente vai ver no gráfico? A gente vai ver a concavidade, a gente vai ver os zeros da função, a gente vai ver a quantidade de raízes, a gente vai ver as coordenadas do vértice e a gente vai ver o estudo do sinal dessa função, onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa. E aí, se você não entendeu isso aqui, é como eu disse, volta lá na função do primeiro grau e aí tenta estudar lá e vem para cá que é mais fácil. Beleza? Só que essa função ela tem uma particularidade, que ela é uma parábola, certo? Ela é uma curva. E aí a gente vai ver como é. Primeiro vamos ver a concavidade. Primeiro, essa característica é mais simples. Então, coloquei aqui, para que você não esqueça nunca, é só você ficar ligado no sinal do A. Lembra que o A está lá, A vezes x ao quadrado? Então, você vai olhar o sinal do A. Se o A for positivo, beleza, ó, é um emojizinho rindo, é assim. Se o A for negativo, é um emojizinho triste, assim, entendeu? Então, tipo assim, você não esquece mais nunca. Se for positivo esse negócio lá, ele vai ser uma coisa assim, pra cima. E se for negativo, ele é pra baixo. Então acabou, você entendeu como é que faz? Tranquilo. Esse aqui é um exemplo de uma parábola com a concavidade do emoji rindo, né? Então você pode ver que é um sorrisinho. Então, eu escolhi essa função para plotar, que é a x ao quadrado menos x menos 6. É uma função de segundo grau, você vê que são várias somas e tem alguns... É uma soma de polinômios, né, na verdade. E o a é positivo. Por que o a é positivo? Porque o a vale 1. O a, vamos lembrar, o a é o quê? O a é quem está multiplicando com x ao quadrado. Como não aparece nada aqui, é como se estivesse multiplicando por 1. Um positivo, né, que não tem menos, é mais... Então o A aqui é mais 1. Como o A é positivo, é um emoji rindo, entendeu?
que é A positivo, é um emojizinho rindo. Aí tem outro detalhe, então esse ponto aqui de baixo, que é onde ela corta, é esse ponto C, tá? Então o C dessa função é quem está sozinho, lembra lá, é menos 6. Você pode ver que ela corta aqui no menos 6, certo? E o B, só para a gente identificar, ele é quem está multiplicando com x, que é o menos 1. Beleza? Então aqui a gente identificou o A vale 1, o B vale menos 1 e o C é menos 6, que é justamente onde ele corta o eixo do y. Beleza? Aqui é um exemplo de uma parábola com a concavidade para baixo, né, negativo. Então eu peguei a mesma função e troquei o sinal de todos os elementos. Ó. Lá era x ao quadrado, aqui ficou menos x ao quadrado. Lá era menos x, aqui ficou mais x. E lá era menos 6, aqui ficou mais 6, e assim por diante. E aí você pode ver, ó, o C é C, onde corta aqui o 6, tá vendo? O B é mais 1 e o A é menos 1. Como o A é negativo, então a concavidade é para baixo. É um emojizinho triste, beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é show de bola. Então, zero da função. O zero da função, o nome já está dizendo, né? Quando a função é zerada. A função é o y. É a função de x, o f de x é o y. Então, os zeros da função são os valores de x que zera o y. Então, como é que você faz para achar? Você pega o y e bota ele igual a zero. Você iguala ele a zero e vai ficar uma equação do segundo grau que você já sabe fazer. Então, aqui, ó. Então eu peguei a primeira função que eu escolhi, que é o y igual a x ao quadrado menos x menos 6. E onde tinha y eu substituí por zero, porque é onde zero o y. E aí não fiz mais nada, eu repeti. Aí eu só fiz trocar o lado aqui para ficar do jeito que a gente já é mais fácil de ver. Então essa função aqui, o zero da função, para eu encontrar, basta que eu resolva essa equação. X ao quadrado menos x menos 6, que é o y, vai ser igual a zero, porque o y vai ser zero nesse caso. E aí eu, resolvendo essa equação, eu vou achar justamente quem são os zeros dessa função. E aí, como é a equação de segundo grau, a gente tem que usar a básica, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado, o b aqui a gente já viu que é menos 1, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 é 4. Vezes 6, 24. Então ficou 1 mais 24, 25. Eu só fiz substituir os valores do B, do A e do C que eu tinha visto lá atrás aqui e achei o delta. Esse delta vale 25. E aí eu vou continuando, né? Para resolver a equação de segundo grau, eu tenho que usar essa fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E aí eu substituo, ó. Dica. Nesse caso, o B é negativo. Então, muitos alunos que eu vejo, eles sempre confundem quando eles vão botar aqui, como o B é menos 1, tá ligado? Aí vai ficar assim, ó, fica menos 1. Aí o cara deixa menos 1, porque já tem o menos aqui e lá também está negativo. Aí qual é a dica para você não errar? Você faz assim, ó. Na fórmula não é menos B, aí você bota menos, aí você cala a boca. Aí pronto, quem é o B? Menos 1. Aí você não tem como errar, entendeu? Porque aí vai ficar menos, que é da equação, e esse menos aqui é do B, entendeu? Menos 1. Mais ou menos raiz de delta, que é 25, que a gente já achou, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1. E aí vai ficar menos com menos dá mais. Então vai ficar 1 mais ou menos 5, que é a raiz de 25, dividido por 2. Nesse caso vão ter duas respostas. Uma resposta eu uso o sinal do mais e a outra resposta eu uso o sinal do menos. Então 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então são dois resultados, certo? Então, um resultado eu chamo de x' para dizer que é o primeiro, mas pode chamar de x1 também, tanto faz. E o outro é x2' ou x2 também, tanto faz, não tem problema. E aí são as duas respostas que eu tenho para zerar aquela função. Então o que é que isso significa? Significa que naquela função que eu escolhi, se eu botar o x igual a 3, vai dar y, vai dar 0. E se eu botar o x igual a menos 2, quando eu botar lá o y vai dar 0 também. Então esse é o jeito que você calcula os zeros de uma função. Perfeito? E nesse caso do segundo grau, né? Aí beleza, guardei aqui os zeros. Tudo bem, vamos lá. Como a equação é do segundo grau, você deve ter percebido que são duas respostas. Na função do primeiro grau, só tem uma resposta. Só que aqui tem um detalhe. Essas raízes, que são os zeros da função, que a gente chama de raízes também, ele vai mudar de acordo com o delta.
Se na minha função, o delta for positivo, se for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, a gente vai dizer que tem duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, a gente vai dizer que não tem nenhuma raiz real. Sabe por quê? Eu vou voltar aqui para a gente ver, ó. Se ligue. Opa, aqui. Pronto. Olha essa equação aqui. Nessa equação aqui, deixa eu voltar porque fica melhor. Deixa só a equação mesmo. Essa equação aqui. O delta está dentro de uma raiz quadrada. Presta atenção nisso aí, tá vendo? Então, se o delta está dentro de uma raiz quadrada, se esse delta for positivo, essa raiz vai existir. Ok. Então, eu vou ter uma resposta com mais, uma resposta com menos. Então, são duas respostas. Por isso que são as duas raízes reais e distintas, diferentes. Porque uma vai ser com mais e outra com menos. Então, vão ser números diferentes. Se esse delta ele for igual a zero, então esse termo aqui some. Então, não tem o mais e o menos mais. Vai ser mais ou menos zero. Uma resposta vai ser mais zero e a outra resposta vai ser com menos zero. Então, só vai ter uma resposta, na verdade. Na verdade, são duas, mas são iguais. Entendeu? E por último, se esse delta for negativo, vai ser a raiz quadrada de um número negativo. Que não existe resposta no conjunto dos reais. Então, não vai ter nenhuma raiz real. Entendeu? Por isso que o delta, o sinal do delta, ó, o sinal do delta é importante, beleza? E aí, dá essa conclusão. Então, a quantidade de raízes depende do delta, certo? Então, aqui eu vou mostrar o gráfico como é que funcionaria esse negócio. Então, por exemplo, aquela primeira função lá, ele é um exemplo claro de um delta positivo. Porque, veja, a raiz é onde ela corta o eixo x. Então, ele cortou aqui nesse ponto, estão vendo? E cortou nesse outro ponto aqui. Então, eu corto em dois pontos diferentes. Então, esse é um gráfico, é um estilo de desenho, né, da parábola de uma função com delta maior que zero. Esse estilo aqui, você vê que ele vem aqui, não cruza e dá um toquezinho e sobe. Então, esse ponto aqui só é um único ponto. São duas raízes reais e iguais. Certo? Então, isso aqui seria o delta igual a zero. E esse aqui ele não toca no eixo x. Então, isso aqui seria a função de um delta negativo, menor que zero. Não tem uma raiz real. Beleza? Tudo bem, né? Vamos prosseguindo. Tudo certo? Pronto. Se você entendeu até agora, você pausa o vídeo, dá uma descansadinha e depois volta. Se você não entendeu, não tem problema. Você volta o vídeo e repassa tudo até você ficar de boa. Quando você ficar de boa, você passa adiante. Ok? Vamos lá? Agora a gente vai aprender sobre as coordenadas do vértice. Então, veja só. Uma função de segundo grau, como eu já falei, ela pode ser ela é uma parábola. E ela pode ser ou assim, se o A for positivo, ou assim, se o A for negativo. Se o A for positivo, ela tem um ponto de mínimo. Ela desce, chega no ponto mais baixo e sobe. Se ela for com A negativo, ela tem um ponto de máximo. Porque ela vai, para de subir e desce. Certo? Então, alguns problemas são importantes que a gente encontre esse valor de mínimo ou máximo. E aí, para isso, a gente vai achar as coordenadas do vértice, que é justamente esse ponto em questão, tá ligado? Então, ele é calculado com essa equação aqui, que é uma equação simples. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Para um exemplo, vamos pegar aqui a função que a gente está utilizando, que é essa y igual a x ao quadrado menos x menos 6. E eu vou pegar o a, o b e o c dela e substituir naquelas equações para encontrar qual é o y do vértice e x do vértice. Vai ficar de atividade para você fazer. A gente já fez aqui. E essa coordenada é dada pelo ponto 1,5 e menos 25 sobre 4. Certo? Para a gente ver onde fica aqui a função, tá? Plotada. E o ponto mais baixo é esse aqui. Certo? Você pode ver que ela vem, pega e aqui ela começa a subir. Esse ponto é o vértice. E as coordenadas, como a gente já calculou, é dada por 1,5 e menos 25 sobre 4. Se você ver, é um número bem razoável, porque o meio ele fica aqui nesse miolinho aqui do 1, então é por aqui assim. E o menos 25 quarto ele é mais negativo do que o 6. Então, se aqui eu tenho um 6, ele é um pouco mais para baixo. Você pode ver que ele está cumprindo o papel dele. Certo? Então, é assim que a gente calcula. E é esse o ponto especificamente do vértice. É o ponto, nesse caso, o ponto de mínimo, porque o A é positivo. Então, ela faz assim. Se o A fosse negativo, ela faria assim. E o ponto seria de máximo, ao invés de mínimo. Beleza?
Por consequência, a gente tem aqui agora, a gente precisa fazer o estudo do sinal. O estudo do sinal, ele eu acho que é uma das partes mais importantes. E é muito simples de fazer. Algumas pessoas se complicam porque ele é extenso. Então, quanto mais extenso, maior a possibilidade de você se complicar. Mas não é difícil, é fácil, tá? Então, veja só. Só é você seguir a regra, você vai seguir o passo a passo. Primeira coisa, você vai desenhar uma reta. Depois que você desenhar uma reta, você vai identificar nessa reta os pontos de zero da função, que você já encontrou lá atrás. Depois disso, você vai perceber qual é o sinal do coeficiente importante. Nesse caso é o A também, assim como na função do primeiro grau. O A ele vai dizer se ela é com cavidade para cima ou para baixo. Então, é esse A que vai me poder dizer qual é o resultado aqui do quarto ponto, que é verificar quando a função é positiva ou negativa. Aí a gente vai ver aqui para a gente ver na prática. Eu tenho basicamente três possibilidades. O A maior que zero, o A igual a zero e o A menor que zero. No A igual a zero, eu vou zerar aquele x ao quadrado e a função vai ficar com essa cara aqui, que é justamente a função do primeiro grau. Aí para você fazer o estudo do sinal dela, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai voltar uma casa, você volta na outra aula de função e lá vai te dizendo tudo direitinho de função do primeiro grau, né? E aí a gente tem os dois casos da função do segundo grau, que é o A positivo e o A negativo. Eu vou considerar aqui que o delta ele é positivo para ter duas raízes diferentes. Então veja só. Aqui eu tenho uma reta, primeiro passo. Segundo passo, identificar os zeros. Então eu tenho dois pontos. Terceiro passo, qual o sinal do coeficiente? É A maior que zero. Então eu sei que a função é assim. E por último, ver onde ela é positiva e negativa. Nas pontas aqui, ó, a função está para cima. Então ela é positiva. E aqui no miolinho, a função é para baixo. Então ela é negativa. Certo? Aqui. De maneira contrária, o A menor que zero vai ser exatamente o inverso. Veja só. Primeiro desenho a reta. Desenho os dois zeros. Eu marco na reta. Né? Como o A é negativo, a função vai ser assim. E aí, o que está no miolo está para cima, está positivo. E o que está fora está negativo, porque está para baixo. Então, como a gente já tem esperado, nas bordas negativo e no miolinho aqui que está para cima, positivo. Esse é o estudo do sinal da função do segundo grau. Isso a gente vai utilizar para resolver estas inequações, que são inequações do segundo grau. Como exemplo, eu considerei uma inequação produto. Eu peguei duas funções do segundo grau e multipliquei entre elas, e a minha exigência é que esse produto seja maior que zero, é uma desigualdade. Então eu preciso saber quando é que qual o sinal dessa durante todo o percurso dela, qual o sinal dessa durante todo o percurso, e analisar quando a multiplicação entre esses sinais vai ser positiva. É isso que eu quero saber, certo? E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou resolver elas separadamente, fazendo o estudo do sinal, certo? Com os zeros da função. E para isso eu fiz o seguinte, eu chamei essa y1 de x ao quadrado menos x menos 6, chamei isso aqui de y1, e chamei isso aqui de y2, certo? E aí eu vou estudar o sinal delas. A primeira delas, ela tem um A positivo, ó, A igual a 1 aqui, e essa aqui o A é menos 1. Tá vendo aqui? Menos 1. Então aqui, ó, um é mais 1 e o outro é menos 1, certo? Como atividade, eu vou colocar você que está assistindo para calcular os zeros dessa função. Eu já vou colocar aqui quais são esses zeros. E aí você fica tentando ver se você calcula. Se você não conseguir, bota no comentário aí que a gente pode até fazer uma outra aula só para fazer vários exemplos disso. Peguei aqui, ó, os meus dois coeficientes, já sei qual é. E eu vou seguir a sequência. Passei a reta, marquei os dois zeros. Esse cara aqui é positivo, eu sei que a função é desse jeito. Os sinais a gente já estudou, a gente sabe que eles são desse jeito. Aqui eu tenho positivo nas pontas e negativo no miolo, beleza? Do mesmo modo eu vou fazer aqui, ó, passo a reta aqui, marco os dois zeros, passo a reta, como essa é negativa, o gráfico dela é desse jeito, e a gente já estudou o sinal dela, a gente sabe que ela é desse jeito aqui, ela é negativa nas pontas e positiva no miolo, certo? Esses pontos em questão que eu marquei, nessa primeira ele é menos 2, esse cara aqui, e esse aqui é mais 3, e nessa segunda esse aqui é menos 2 e esse aqui é mais 2, são os zeros da função, que aí você vai ter que encontrar como exercício, tá? Como é que a gente vai fazer agora?
Como eu sei que a equação é um produto, eu faço o seguinte, eu faço 3 retas. A primeira reta representa a primeira função, a segunda reta representa a segunda função e a terceira reta representa o produto das duas funções. Se eu tivesse 10 funções aqui multiplicando, eu teria que ter 10 retas e embaixo seria o produto das 10. Beleza? Então como é que eu faço? Eu passei a reta, marquei os pontos importantes, o zero, né? Aqui é menos 2, aqui é mais 3, que é a primeira. E pelo estudo do sinal, o que é de menos 2 para cá é positivo, de mais 3 para lá é positivo, e no miolo é negativo. Esse foi o estudo do sinal da primeira função que a gente já fez. A segunda eu vou fazer a mesma coisa. Os pontos importantes dela são menos 2 e mais 2. Beleza? E aí, como a gente já estudou o sinal, eu sei que nas pontas ela é negativa e no miolo ela é positiva. Essa terceira reta, como ela é o produto, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que marcar nela todos os pontos importantes das duas funções. Então eu teria aqui 4 pontos. Só que só vou marcar 3 porque esses dois são iguais. Beleza? Então veja só. O primeiro ponto que eu vou marcar é o menos 2. X igual a menos 2. X igual a mais 2. E x igual a mais 3. Esses pontos são os pontos que são importantes para as outras duas funções. Tá? Então tá aqui. X menos 2. X mais 2. X mais 3. O que é que eu vou fazer agora? Agora é o seguinte, essa daqui é a multiplicação entre as outras duas. E aí eu vou multiplicar os sinais. Tudo que for antes de menos 2 vai ficar mais com menos dá menos. Entre menos 2 e mais eu tenho a primeira negativa e a segunda positiva. Então menos com mais, menos. Entre mais 2 e mais 3 eu tenho as duas negativas. E aí menos com menos dá mais. E por último, eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então quando eu multiplicar esses dois, vai ficar menos. Então, na minha expressão, na minha desigualdade, na minha equação, eu queria saber justamente quando o produto era sempre positivo, maior que zero. E aí a única região que isso acontece é aqui, entre 2 e 3 positivo. E aí eu sei que a minha resposta é essa aqui. Então vai ser todo x que tiver entre 2 e 3. Beleza? Então, isso aqui é como a gente faz uma equação do segundo grau. Certo? Então basicamente era isso. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas, comentários, deixa aqui embaixo, tá? Nesse vídeo. Queria agradecer por você ter participado aqui com a gente e lhe convidar para seguir a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, que é o Neuromatemática, tem o Telegram, que tem o mesmo nome, certo? No Telegram saem umas coisas bem legais, é um canal bem dinâmico, certo? E aqui é a cara do nosso Instagram. E lhe convidar para fazer parte do ciclo do bem, entendeu? O que é o ciclo do bem? O ciclo do bem é o seguinte, você se inscreve no canal, entendeu? Porque aí você ajuda o canal e você vai estar acompanhando o nosso trabalho. Você ativa as notificações, porque muitas vezes tem vídeo novo que é upado aqui no canal e você não vai ficar sabendo, entendeu? E aí, se você clicar aqui, tem algum lugar, tem um sininho, você clica lá e ele vai ficar sempre lhe dizendo toda vez que chegar um vídeo novo. E por último, você compartilhar com seus amigos, porque às vezes tem um parceiro, uma parceira que está aí meio enganchado nesse assunto e esse vídeo talvez ajude ele. Aí você compartilha com ele e diz, ó, vi esse vídeo aqui e tal, enfim. E aí você ajuda o seu colega e ajuda a gente também, entendeu? Então, queria agradecer mais uma vez e até a próxima. Falou, galera!